Olá pessoal, na aula de hoje iremos ver os princípios de auditoria. O que seriam princípios de auditoria? A auditoria ela é realizada segundo normas e os princípios tornam a auditoria uma ferramenta íntegra na sua conduta. Isso é uma ferramenta, de apoio ao sistema de gestão e depende da realização de profissionais. Todo profissional ele tem uma conduta, conduta que é chamada conduta ética. Vocês discutem bastante ética, essa questão. E a ética influencia muito, porque o resultado do seu processo de auditoria vai ser um relatório de auditoria ambiental. E esse relatório ele deve ser imparcial e isento de influências. Então, as pessoas que irão conduzir todo o processo deverá agir com uma ética, e a apresentação justa, porque você tem que expor a real verdade, o que foi visto, o que foi mostrado, o que foi apresentado, o que foi verificado em loco. Tem que apresentar exatidão, precisão. Como que você comprova isso? Nessa exatidão você tem o que? A precisão, você por meio de fotos, relatórios, evidências, então documentos são descritos no relatório como comprovação que atendeu ou não um determinado requisito. Devido cuidado profissional, o cuidado profissional é importante, o zelo, a preservação, por exemplo, na auditoria você faz uma entrevista para um profissional, está auditando a parte de meio ambiente, você pergunta se ele conhece a política ambiental da empresa. Uma das perguntas, por exemplo, num questionário de auditoria ambiental. E aí você põe o fulano de tal, X, não conhece, você coloca o nome. Então, num relatório, você tem que ter um cuidado profissional, um zelo nessa capacidade de julgamento. Porque um não respondeu não quer dizer que ele não atenda aquele requisito que e outra, não se cita nomes no relatório. Relatório sempre imparcial. Experiência, conhecimento no sistema de gestão de qualidade ou ambiental dos procedimentos. Você vai auditar, verificar se realmente, talvez o cara não sabe te falar, por exemplo, você pergunta se ele conhece um procedimento ali de descarte da empresa dele. Talvez ele não vai saber te falar o que é o procedimento e tal, o número do procedimento, beleza. Mas você verificou que ele executa a atividade com êxito. Então, isso é um cuidado profissional. Então, aquele requisito ele atenderia sim. Outra questão importante aqui, a independência. Segundo a ISO 19.000, que está disponível lá na plataforma, define que os auditores devem se comportar como, abre aspas, auditores são independentes da atividade a ser auditada e são livres de tendência e conflitos de interesse. Os auditores precisam tomar decisão sem influência de terceiro. Isso é, o auditor não pode estar querendo direcionar ou definir ou falar que se for dessa forma, irei ganhar tanto, receberei além. Então, os auditores eles têm que ser isento e imparcial para poder colocar a verdade, a apresentação justa no relatório de auditoria. A outra questão vai em cima da abordagem. A abordagem deve ser baseada em evidência. Não adianta, porque se não tiver provas, um fala que a empresa atende, o outro fala que não atende. Igual num julgamento, um fala uma coisa, o outro fala outra, mas cadê a prova? A prova geralmente é uma prova documental, é uma prova física. As provas, os auditores muitas vezes vão a campo, por exemplo, com um gravador, com uma câmera, hoje os celulares aí com câmeras fotográficas aí você já consegue também. E aí essas evidências são apresentadas num documento físico, essas evidências são baseadas no racional para obtenção de resultados e conclusões confiáveis. As evidências têm como caráter quantitativo e qualitativo. Então é necessário averiguar. Vou dar um exemplo. Uma evidência, você vai verificar se o profissional daquela empresa conhece a política ambiental.
Vou dar um exemplo. Ah, você vai entrevistar quantas pessoas? A empresa tem um número X. Então, aquela análise que você fez foi ou não representativa. Tudo isso é importante. Quais são as evidências? Aonde que você verificou? Então, a qualidade delas. Ah, foi segundo entrevista, foi segundo uma folha de registro de treinamento da política ambiental na empresa. Então, quantas pessoas tem? Vou entrevistar quantas? Então, tudo isso aí é importante para a sua averiguação ser cada vez mais confiável.